Jurista e professor universitário, inspetor da Autoridade Tributária, André Ventura ganhou mediatismo primeiro enquanto comentador de futebol representando o Benfica, depois quando foi candidato pelo PSD à Câmara de Loures em 2017 e fez afirmações consideradas polémicas sobre a comunidade cigana. Deixou o PSD com Rui Rio na liderança e fundou em 2019 o Chega, conseguindo no mesmo ano sentar-se na Assembleia da República. Resistiu a acusações e processos, ultrapassou o chumbo do Tribunal Constitucional aos estatutos e a convenções do partido. Em 2022 conseguia já um grupo parlamentar com 12 deputados. Nas legislativas da semana passada, apenas 5 anos após a fundação, quadruplicou a presença do Chega, sentando agora 48 deputados no Parlamento e conseguindo implementar o partido em todo o país, tendo mesmo conquistado o distrito de Faro, afirmando o tripartidarismo em Portugal. André Ventura, presidente do Chega, está esta semana em discurso direto. Olá, André. O que é que justifica este crescimento tão rápido e tão forte? Bom, antes de mais, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Eu penso que é o desalento que as pessoas sentem pelo sistema em que vivemos há praticamente 50 anos e que não foi capaz de dar respostas. Isto é uma banalidade, mas é verdade. Em áreas como a saúde, como a habitação, como os salários, muitos avós e muitos pais que viram os filhos ou os netos a emigrar e sentiram que ao fim do país de Abril, o país que lhes prometeu a revolução, que lhes prometeu felicidade, prosperidade, não lhes deu nada disso. Depois, acho que o fenómeno da corrupção ajudou a perceber muitos portugueses que vivemos num país que, para além de ter empobrecido, enriqueceu alguns à custa de outros. E esta foi a mensagem central do Chega desde a sua fundação. Andamos uns a trabalhar e a contribuir para os outros. Acho que isso foi a razão fundamental do crescimento que se manteve em 3 níveis. Um eleitorado de base que o Chega conseguiu consolidar rapidamente, à volta dos 10%. Um eleitorado da abstenção que desceu muito e que pela primeira vez veio votar e que estou convencido que vai votar no Chega. E os jovens. Porque estes jovens não estão agarrados à lógica bipartidária em que nós estamos e que os nossos pais estão. Nasceram já num país em que querem a futuro, não querem saber se é PS, PSD ou se é Chega, querem que haja futuro. E isso permitiu que o Chega disputasse em pé de igualdade a eleição com estes partidos, o que não acontece em circunstâncias normais. Mas porquê é que é diferente o aparecimento do Chega? Porque já surgiram outros partidos em democracia, os problemas do país são os mesmos há 50 anos, são apontados também por toda a gente, há essa insatisfação, mas nem o Bloco de Esquerda, nem o LIVRE... O Bloco de Esquerda também teve o seu papel há 20 anos atrás. Deputados, nunca com esta dimensão, é verdade. Também, enfim, contra mim falo, mas também o país não estava em estado tão degradado como está agora. E depois o Chega conseguiu ser o partido, quando apareceu, agregador de todo este descontentamento. Senão, provavelmente, hoje ainda teríamos o Bloco de Esquerda a ser este agregador de descontentamento, visto que os liberais também não conseguiram fazer isso. Agora, o Chega não só apareceu, como teve a coragem de tocar em alguns pontos que o Bloco de Esquerda nunca teve. O Bloco de Esquerda tocou muito, e o PCP no seu tempo, mas sobretudo o Bloco de Esquerda, nas causas sociais, mas nunca foi capaz de tocar em temas que, sendo fraturantes, eram incómodos, como o sistema político, a corrupção, e o Bloco acabou por ficar sempre um partido preso às causas sociais, mas sem que as pessoas que se afastaram do sistema político vissem, espera aí, está aqui um partido que diz o que eu penso. Não, isso só aconteceu com o Chega. E eu acho que isto vai continuar a acontecer enquanto a abstenção continuar a sair de casa para ir votar. Ou seja, o que eu digo é, nos próximos anos, toda a abstenção que for diminuindo, eu penso que vai favorecer o Chega. A imigração lá fora, pelo menos do que eu tenho sentido, é a mesma coisa. Portanto, eu auguro que o Chega ainda tem uma margem aqui para crescer nos próximos anos. Porquê é que nunca aconteceu antes? Eu acho que o sistema político português precisava de sentir um banho de realidade. Nós tivemos a ditadura até 1974, tivemos uma revolução. A revolução foi o que foi, não vale a pena fazer agora juízos sobre isso, ela aconteceu da maneira que aconteceu. Por isso é que eu disse na noite eleitoral que acho que houve um ajuste de contas com a história, no sentido em que os partidos que concorreram no pós-25 de Abril, o processo do PREC, foi tudo controlado pelos militares, foi tudo controlado pelo pós-revolução. Foi a primeira vez, quando o Chega surge, que há um partido que é capaz de dizer eu não concordo com este sistema. Mas se eu perguntar assim, se o André Ventura, em vez de ter 41 anos, tivesse 71 e tivesse criado o Chega em 81, em vez de ser em 2019, teria tido o mesmo sucesso? Provavelmente não. Portanto, eu não tenho a pretensão de achar que sou melhor que os outros. Acho que as circunstâncias criaram também que o Chega estivesse no momento certo, na altura certa. Como diria Ortega y Gasset, o homem é ele e as suas circunstâncias. Eu acho que o Chega foi ele e as suas circunstâncias. Trabalhámos muito, continuamos a trabalhar muito.
Temos uma mensagem forte, mas as circunstâncias ajudaram-nos também. Mas acredita que o voto no Chega é um voto de protesto, como se diz, ou já há de facto uma ideologia que... Eu acho que combina as duas coisas. Combina uma certa frustração com o sistema que temos, quer político, quer económico, quer social, com um voto já mais ideológico de pessoas que... Porque o Chega envolveu-se muito nas causas culturais, da ideologia de género, na questão do sistema político, na questão do federalismo, do globalismo na União Europeia e face aos povos e à soberania dos povos, em relação aos temas de justiça. Portanto, o Chega foi o primeiro partido português com relevo que entrou em causas culturais que todos os partidos tomavam por certas. A questão da justiça em Portugal durante muitos anos foi uma questão pacífica. Ninguém punha a questão que tínhamos que aumentar penas, ou que tínhamos que ter castração química, ou prisão perpétua. Mas essas são exatamente as questões que agora está disposta a... Certo, mas levaram ao adiar crescimento para também do outras. Chega. A imigração. Durante anos houve um consenso na sociedade portuguesa, porque tínhamos pouca imigração, de que a imigração devia ser tratada de uma determinada maneira. Só com o surgimento do Chega é que se começa a perguntar, como está a acontecer em todos os países da Europa, espera lá, esta imigração faz sentido haver portas abertas sem qualquer controle. Havia este consenso. Ideologia de género. Isto só começou há pouco tempo, mas chegou rapidamente aos Estados Unidos, ao Brasil e ao resto da Europa. O Chega foi o partido que transportou isto para cá. Faz sentido ter conteúdos sexualizantes para crianças com 6 anos, etc. Estas causas culturais têm também um pendor ideológico. Portanto, eu diria que o Chega hoje combina voto de protesto, voto ideológico e o voto antissistema. São os 3 grandes eixos que o Chega hoje tem. Portanto, eu acho que há aqui margem para um crescimento ainda muito acentuado, porque, repare, pela primeira vez um partido em 50 anos foi capaz de quebrar o voto útil. Todas as eleições que tivemos para trás, o voto útil acabou por prevalecer. Ou é o PS ou o PSD. E as pessoas, bom, então eu quero o PS, vou votar. Então eu quero o PSD. Foi a primeira vez, o Luís Montenegro teve praticamente o mesmo que o Rui Rio tinha tido em 2022. E praticamente o mesmo que Pedro Nuno Santos teve. O facto de ter havido tão pouca abstenção nestas eleições, foram 34%. Só o Chega é que explica isso. Mas acredita que isso legitima mais estes resultados eleitorais? Acho que sim, porque é mais gente a votar e é mais gente a participar. E devia levar os operadores políticos a pensar que o Chega tem que ser tido em conta para o próximo governo. Porque senão eles é que estão a arriscar a perder, não somos nós. Para o governo dentro do governo ou para o governo Não, enquanto para o governo, suporte não, da dentro do legislatura? governo. Não há, nós só nos responsabilizamos a sério se formos parte do próprio governo. Mas o próprio André disse há 2 dias ou 3 que Não, eu estou não fazia disposto. questão Eu de não- ir eu- para o governo, eu nem não, que tivesse não eu, ninguém mas- do Chega no governo. Certo, podemos nomear independentes, mas temos que ter uma palavra a dizer sobre isso. E temos que ter uma palavra por responsabilização. Mas a ter alguma representação no governo não faria mais sentido que fosse alguém do Chega? Nesse Podia caso? fazer, mas imagino que o Presidente da República dizia: não quero o André Ventura. Para mim não é esse o problema. Nunca pus a minha vida à frente do país. Mas faz sentido então, estando o Chega de fora do governo, estar a decidir quem é que são os membros do governo? Qual é a outra solução? É o Chega não ter nenhuma É a voz. solução que tivemos em 33 de 50 anos de democracia, que são governos minoritários, em que as leis são passadas. Os governos minoritários, por toda a Europa, repare, o Geert Wilders ganhou as eleições na Holanda e não E conseguiu, acabou por desistir. e não conseguiu formar governo. Os governos minoritários estão a acabar, porque o sistema parlamentar, o parlamentarismo, está a assumir a sua função. E a sua função qual é? É ser a representação de uma parte do eleitorado. O Chega já não é só a representação de uma parte do eleitorado, é uma representação de mais de 1 milhão de pessoas. Portanto, esta 1 milhão de pessoas quer ter voz na transformação do país. O Luís Montenegro disse que não queria o Chega, queria uma maioria absoluta. O eleitorado não lhe deu essa maioria. Deu ao Luís Montenegro nunca pediu a maioria absoluta. Bom, mas ao dizer que não é não ao Chega, ele sabia que ou tinha maioria ou ficava difícil governar. E, portanto, o eleitorado, mesmo assim, sabendo que não é não, como o Rui Rio, e apesar de não ter sido com palavras tão claras, o Rui Rio disse a mesma coisa. E o eleitorado disse: vocês dizem o que quiserem, nós queremos dar uma maioria ao Chega e ao PSD. Agora, o PSD tem a hipótese de dizer: mas eu não quero saber o que é que o eleitorado disse, vou continuar o nosso caminho sozinhos. Veremos o que é que acontece depois. Mas a arrogância em política costuma não ser uma boa arma. E costuma dar maus resultados. Agora, o mundo está a mudar muito, o país está a mudar muito e é possível que até seja o Chega ao penalizado, ou o PSD o penalizado, ou o PS. Vamos ver. Eu só fico de consciência tranquila por isto. Desde da noite eleitoral, como sabe, eu disse: estamos disponíveis, queremos construir uma alternativa. Não sabemos ainda o que é que vai acontecer, quem vai ganhar, não sabemos quem vai ser o partido mais votado, nem sei o que é que o Luís Montenegro ou o PSD vão dizer. Mas da minha parte ficarei sempre de consciência tranquila, como Presidente do Chega, porque disse: temos que encontrar uma alternativa, o país merece uma alternativa. Tenho multiplicado em estúdios de televisão a dizer isto, muito eleitorado nosso não gosta, e tem-me feito chegar isso, a dizer: não precisamos estar nesta posição, mas eu acho que pelo país merece. E portanto, se houver novas eleições,
que espero ser eu ainda a disputá-las, eu ficarei com a consciência tranquila de ter dito aos portugueses: fiz tudo para que houvesse um governo. O PSD não quis, agora o eleitorado decida quem é que quer a governar Portugal. E quais é que são as pastas em que gostaria de ter uma palavra a dizer? Acredito que não é a mesma questão das pastas, é as áreas em que queríamos... faz sentido, sim, as pastas. Pensei que estava a falar de lugares. Em que temos algo a dizer, a justiça é um exemplo fulminante. Eu tenho criticado muito estes acordos de justiça entre PS e PSD. E mais agora, em que a justiça está debaixo de fogo e há uma tentativa por parte do PS de voltar a controlar o Ministério Público. Por isso é que Pedro Nuno Santos fala tanto da clarificação hierárquica do Ministério Público. O PSD ou alinha com isso, ou então alinha com quem quer uma justiça a funcionar, mas para todos, inclusive é quando é contra políticos. E o PSD tem que tomar uma decisão aí. Nós gostávamos de ter uma palavra a dizer sobre isso. Nenhuma reforma passará no Parlamento, a menos que o PS se una ao PSD, que tente controlar a justiça. Mas a justiça tem uma formulação hierárquica. Tem, mas quando no meio de um processo destes, de dois processos destes, um na Madeira, outro na República, envolvem o Primeiro-Ministro, o Presidente da Região Autónoma, que é do PSD, e nasce uma conversa de controlar o Ministério Público através da via hierárquica, o que estamos a transmitir às pessoas é: a justiça tem que ter cuidado quando interfere com políticos e tem que cumprir regras que não tem que cumprir quando é para outros cidadãos que não são políticos. E eu acho isso negativo. Não é negativo, isto não é nenhuma afirmação de princípio. É mesmo uma ideia. A justiça tem que ser igual para todos. Tem que funcionar. Obviamente a justiça tem que ter em conta as instituições, o país em que vive. Agora, se começamos a criar regras, se for um político tem que ser diferente. Se for um presidente do governo tem que ser diferente. Se for um deputado tem que ser diferente. Estamos a dar às pessoas a sensação que eles já têm. Que é os políticos são todos uma cambada de criminosos e que usam a lei que fazem a favor deles para se proteger. E eu acho que temos que dar o sentido contrário. Com regras, com prudência, com ponderação, mas a justiça tem que ter liberdade. Era uma das áreas em que queríamos intervir. A agricultura é outra. Tivemos assim de ter protestos dos agricultores que se tornassem piores para a ordem pública, como aconteceu em França. Tivemos, mas graças a Deus a coisa foi contida a partir de um determinado momento. Queremos intervir. O PS esqueceu o mundo rural completamente. Os polícias, que têm sido as forças de segurança mais do que os polícias, tem sido a nossa grande bandeira. Queremos obrigar a que o suplemento de missão seja distribuído por todos, forças militares, forças de segurança, guardas prisionais, segurança social, a questão da subsídio à dependência. Temos chamado a atenção pelo país todo, nos Açores, onde suportámos o governo, de que anda uma parte do país a trabalhar para a outra. Temos que parar com isto. Isto cria ressentimentos, cria injustiças. Portanto, está a haver uma série de áreas... Mas porquê que isso não pode ser feito na Assembleia da República, que é o fórum de discussão? Porque já vimos nos Açores que não funcionou. Nós tínhamos o acordo e não foi cumprido. E depois o que é que podemos fazer se o acordo não for cumprido? Nada. Acabou por cair o governo. E eles achavam que o Chega ia ser penalizado. Crescemos 500% ou 400%. Portanto, o mundo mudou muito. Aqueles que acham que isto é o cenário de 85 estão muito enganados. O Chega hoje fala diretamente aos seus eleitores, através das redes sociais, através das novas formas digitais. Aqueles que pensam... Isso, aliás, é uma coisa que é bastante criticada ao Chega, é fazê-lo sem filtros e, portanto, desafiando aquilo que é a verdade. Porque o PS e o PSD controlaram a comunicação social durante os últimos 40 anos, por isso é que não gostam disso. Hoje o Chega tem 1 milhão de seguidores e o PS tem 100 mil ou 150 mil. Eles não gostam disso. Pela primeira vez eu falo diretamente com os meus eleitores, sem precisar que o pivô da SIC ou da TVI ou da RTP diga que vamos terminar. O André tem tido bastante tempo de antena, não é? Até porque não quando não tem direto, tem na voz dos outros políticos. Mas também vamos lá ver, eu tive 1 milhão de votos, se mesmo assim me cortassem a voz, só mostrava o país em que vivemos. Mas na generalidade é mau tempo de antena, não todos. Por isso é que eu fiz a crítica aos jornalistas, não é a todos, e o Novo certamente não está mesmo. Se fosse, já disse a muitos que estão, não é o caso do Novo, graças a Deus. Mas nós tivemos durante esta campanha peças absolutamente miseráveis, em jornais da noite e em tempos oficiais, que achavam que iam baixar. Olha, eu tenho aqui comigo uma notícia que saiu hoje na revista Sábado, que era o que disse a bolha mediática 2 dias antes das eleições, sobre o que é que ia acontecer. Desde o Chega fez uma campanha péssima, vai ter 9%, baixou nas sondagens, a diretora do Expresso disse que íamos ter 10% ou 11%, a Ana Salobres do Público, Chega desceu clamorosamente, nunca na vida terá nem 18% nem 20%. Repare, isto mostra como a classe jornalística nos últimos anos se aliou completamente do país em que vivemos. E só estão a fazer pior eles próprios. As pessoas estavam a fazer comentário político, não estavam, ainda que sejam jornalistas, não estavam a escrever peças jornalísticas. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, vou dizê-lo gravado porque vocês podem confirmar. Há um dia, num comício em Aveiro, a sala era pequena porque eu fiz comícios de manhã e à noite. À noite muita gente, ao almoço menos gente. Coisa de 100 pessoas, 150 pessoas.
E há um dia que eu estou numa sala em Aveiro e as câmaras, eram umas 20 câmaras ou 18 câmaras, e nós acolhemos sempre bem os jornalistas, apesar das críticas, é o vosso trabalho e vocês têm direito a fazer o vosso trabalho. E estavam uma série de câmaras a meio da sala que bloqueavam a visão para o outro lado. Os militantes não gostaram muito, os que foram, os apoiantes não gostaram muito, e eu compreendo. E há um momento em que o presidente da Distrital de Aveiro estava a começar a falar, e há um apoiante, que foi que eu não sabia quem era, e que diz, então, mas o que é isto? Estão a falar para os jornalistas ou estão a falar para nós? Porque os jornalistas não tinham outra... ao meio da sala. E não tinham outra hipótese, tinha que ser assim. Eu tentei acalmar, mostrar que é importante o trabalho deles, tal, e ele disse, pois, estes jornalistas ocupam este espaço todo, não nos deixam ver nada, isto não há... E depois diz também, e eu até queria falar com o André Ventura e os seguranças não deixaram. E saiu. Está no seu direito, foi-se embora. À noite, a RTP, canal público, corta a parte dos jornalistas, que tinham ocupado a metade da sala, e mete só a parte em que tinha tentado falar com o André Ventura e não conseguiu. Isto é pura desonestidade, é mau jornalismo e dá a ideia às pessoas que estão avançados ao Partido Socialista ou ao Partido Social Democrata. É o pior que se pode fazer ao jornalismo, é dar a ideia que ele está agarrado a um partido político. Mas acredita que isso o ajudou a ter o resultado que teve? 1 Não, milhão e acho 100 mil votos? honestamente acho que me prejudicou, porque se tivéssemos um jornalismo objetivo, e volto a dizer, não é o vosso caso, que eu tenho acompanhado também, obviamente, por dever de ofício, mas temos muito jornalismo em Portugal que se tornou em ativismo contra o Chega. Se me diz, as pessoas perceberam isso, uma parte, mas outros não perceberam, e todos sabemos que temos uma população muito envelhecida, às vezes com pouca literacia política, veem peças destas na SIC, na RTP, e pensam, isto é o Chega, isto prejudicou-nos, e não é justo, porque eu vi as peças dos outros, eram peças objetivas, bem ou mal, eram objetivas, é o que é. Esta perseguição ao Chega, acho que tem que acabar para bem de todos, acho que o Chega tem que ser visto como um partido que hoje é um dos maiores do país, os jornalistas têm que fazer o vosso trabalho, que é escrutinar, investigar, inclusive o Chega, mas ser objetivos minimamente, que eu acho que é isso que se pede. Volto a dizer, o Novo tem feito isso, critica o Chega quando é preciso criticar, critica o PSD quando é preciso criticar, critica o PS. Quer dizer, mas temos infelizmente canais de televisão, que são os que chegam a mais gente, que parece que fixaram no Chega o seu objetivo e não saem do Chega, sempre a atacar. Se isso nos ajudou, eu acho que não, eu acho que nos prejudicou. Acho que devíamos ter tido mais. E a postura de António Costa e de Augusto Santos Silva ajudou ou prejudicou? O de António Costa pode ter ajudado, no sentido de que governou tão mal que pode ter ajudado. Augusto Santos Silva, ao contrário do que as pessoas pensam, eu comecei com uma boa relação com Augusto Santos Silva, e respeito como Presidente da Assembleia. Hoje, eu e o Presidente Augusto Santos Silva não falamos praticamente um com o outro. Portanto, isto não é nenhuma... As pessoas pensam, estão a fazer um jogo político. Isso que o Chega acabou. Nós não somos os amigalhados que pegamos nos ombros. Eu tento dar-me bem com todos. Já cometi erros. Pessoas a quem eu disse que eram isto e aquilo e depois fui ver as coisas, pedi desculpa, já aconteceu. Com Augusto Santos Silva, a coisa chegou a um momento em que eu senti que não havia ali caminho para andar. Há um momento, eu nunca contei isto em público, vou contar agora, depois daquilo do 25 de Abril. É verdade que o Presidente Augusto Santos Silva tentou garantir que a cerimónia do 25 de Abril seria minimamente controlada, quando esteve cá Lula da Silva. Nós optámos por fazer aquilo que fizemos e o país todo viu. Contra a corrupção, com força e tal. Eu expliquei-lhe que nós tínhamos que manter a nossa posição firme, respeitava a posição dele. E assim foi. A cerimónia foi o que foi, o país todo assistiu. No dia a seguir ele liga-me, de manhã, a dizer, olha, tomei uma decisão, o Chega não vai mais em viagens da Assembleia da República. Eu achei, mas isso é profundamente antidemocrático. É a minha decisão, está a terminar. Praticamente hoje eu passo por ele e não falo com ele. Portanto, eu não sei se isso ajudou ou não. O ambiente aqui ficou muito crispado e provavelmente vai ser pior ainda nesta legislatura. Mas nós vamos continuar a ser o... Porque eu acho que durante muitos anos o problema da nossa democracia foi que as pessoas sentiam que havia uma certa clivagem, mas que era tudo um grupo de amigalhaços que no final se juntavam para fazer negócios. E que não estava muito longe da verdade. Pois, não quero fazer esse juízo. Eu estou a descontar a parte dos negócios. Sim, eu não estava cá, é a ideia que as pessoas têm. Eu só cheguei à Assembleia em 2019 e tenho visto bons deputados do PS, do PSD, do PCP... Mas as pessoas podem ser amigas na mesma e ter ideias diferentes. Mas parecia-me um bocado que havia uma certa clivagem artificial. O que as pessoas estão a ver agora e dizem, isto agora é muito duro. Não, agora é a primeira vez na história da democracia que a clivagem é mesmo séria. Mas não acha que uma coisa é clivagem e outra coisa é desrespeito? Por exemplo, Talvez. O vídeo que publicou nas redes sociais no lugar de Santos Silva ia dizer que eventualmente Acredito que até sim. lhe ia tirar o lugar. Mas foi sentido, eu fui e assumi a minha responsabilidade. É diferente, é disruptivo. Não acho que tenha sido falta de respeito, mas já tive com alguns deputados aqui. Mas sabe o que é que fiz? Pedi desculpa. Pedi desculpa. Já me aconteceu em debates, em aqui, ter passado as marcas. Também tenho que dizer que já aconteceu de outros deputados para comigo.
Acontece. Estamos num momento de grande polarização da sociedade. E já chamei a pessoas coisas que não devia, pedi-lhes desculpa no dia a seguir. Tenho feito isso com todos. E vai pedir Olha, eu desculpa a vou-lhe dar Santos um Silva exemplo. se lhe roubar o lugar Não, de não vou pedir deputado. desculpa, porque é a luta democrática, mas vou-lhe dar um exemplo da total hipocrisia. Mas acredita que é possível roubar-lhe o lugar? Acho que é bem possível. Acho que é Nos bem círculos possível. da imigração? O Brasil, segundo sondagens que eu próprio recebi, acho que posso dizê-lo aqui, estamos com um nível elevadíssimo de votos no Brasil, portanto é possível. E quem decide as eleições é o Brasil, os Estados Unidos e a África do Sul, em termos de fora da Europa. Portanto, acho possível. E era um gosto para mim que isso acontecesse. Era uma vitória. Mas deixa-me dar um exemplo da Mariana Mortágua. Ela, se calhar, se vocês lhe perguntarem, depois vai negar isto, mas isto é mesmo verdade. Houve um momento que a Mariana Mortágua, quando houve aquele processo dela por causa da investigação judicial, da exclusividade, nós insistimos nisso, quer dizer, alguém que era tão moralista, afinal andava a receber salários. Tinha feito essa lei da exclusividade, Me tinha aliás. atacado a mim, porque eu tinha mais do que eu não estava em exclusividade, mas só que eu não estava em exclusividade. E eu era comentador na CMTV, e era consultor. E eu depois passei a estar em exclusividade. E quando soube isto, afinal a Mariana estava em exclusividade e ia receber 2 salários, um da SIC e outro da Global Media. E a Mariana deixou de falar comigo. Mas inclusive, passávamos pelos corredores, eu dizia-lhe bom dia, boa tarde, nada. Quando chegámos ao estúdio da RTP, que foi aí o nosso debate, eu voltei a dizer a mesma coisa e ela sorriu para mim e disse, porque estavam as câmaras a apontar. Isto é o cúmulo da hipocrisia. Quer dizer, estes tipos habituaram-se durante anos a que ninguém lhes pusesse escrutínio, debate, etc. E vingaram-se em nós. Portanto, é verdade que às vezes há momentos de tensão. Eu às vezes cedo, eu e outros deputados do Chega, sou capaz de assumir isso aqui. Mas acredito que se estivesse no meu lugar, é difícil viver neste ambiente, em que estão todos sempre contra nós, sempre todos a tentar arranjar artimanhas para nos aniquilar. É difícil viver assim. E acredita que essa atitude vai mudar agora com... Acho que não. Honestamente, acho que não. Acho que vai piorar no sentido em que a nossa força também agora é maior em termos de expressão e os outros podem se unir todos. Houve um momento que tinha esperança que o PSD, pelo menos, percebesse a um determinado momento que isto só se funciona de 2 maneiras. Ou alia-se com todos os outros, ou converge à direita. E eu hoje tenho a sensação de que o PSD está mais perto de convergir com os outros todos do que connosco. Portanto, isto pode gerar uma aliança absolutamente negativa toda contra nós. Mas vamos ver, não sei dizer. Ainda não tomámos posse, faltam alguns dias. E já conseguiu garantir, por exemplo, uma cadeira na presidência da Não Assembleia? conseguimos. Eu hoje vi notícias sobre isso, em vários jornais, a dizer que o Chega já tinha uma vice-presidência. Acho um pouco arriscado dizer isso, porque eu lembro que em 2023, ou 22, o PSD também apelou ao voto no vice-presidente do Chega, na segunda vez, e mesmo assim não foi eleito. Metade da bancada do PSD não seguiu a instrução, o PS votou contra, o Bloco e o PCP. Mas na altura tinham 12 deputados, neste momento têm Mas não 48 chega, a 50. precisamos de 116, é preciso Certo, saber mas isso. têm 48 Portanto, a era 50, preciso que portanto não é um bocadinho... É mais fácil, mas é preciso que o PSD, uma parte deles, pelo menos, também votem a favor. E não sei se isso vai acontecer. Ao Conselho de Estado penso que temos direito, diretamente, isso aí não é uma questão de voto. Conselho de Administração também, mas vai haver uma tentativa dos vários partidos de limitar os lugares do Chega. E nós lidamos com isto também de forma natural. Nunca nos preocupou, não tivemos nenhuma vice-presidência, não nos preocupa, mas mostra como o PSD é que é o partido aqui que tem um poder de decisão grande, que é se quer fazer uma convergência à direita ou se vai preferir unir-se com os outros todos para continuar a isolar o Chega e a bloquear o Chega. E eu acho que 1.100.000 e não sei quantos votos não são isoláveis. Mas se isso acontecer, acha que é mais lesivo para o Chega ou para o PSD? Não sei, temos que ver as próximas eleições, não sei. Não sei, honestamente. Nós agora atingimos também um nível que muito deste eleitorado que votou no Chega já não é o eleitorado base fixo do Chega, é um eleitorado aqui muito para além disso. Como é que este eleitorado reagirá se não houver um entendimento? E se isto cair daqui a um ano, meio ano, um ano e meio? É uma incógnita. Vai penalizar-nos a nós, que tentámos o acordo, ou vai penalizar o PSD, que não aceitou? É uma incógnita. Eu acho que não podemos fazer comparações com 1985, honestamente. Ou 85. Acho que não podemos fazer comparações. Mas é preciso ter em conta hoje que o Chega tem a capacidade que não tinha o PRD de falar aos seus eleitores diretamente, de explicar o que está a acontecer. Por isso é que eu tenho feito vários vídeos, mensagens, explicar, meus caros, nós estamos a tentar, não é por nós que isto não está a acontecer, é por eles. Isto vai funcionar ou não vai? Tenho dúvidas. É quase que me apetece dizer, é preciso mais umas eleições para percebermos isso, se funcionou ou não funcionou. Porque todos É a última coisa que o país precisa. Era a última que o país precisa. E por isso é que eu tenho esforçado tanto, porque eu tenho noção. Eu nasci num subúrbio de Lisboa, a minha família continua lá. Obviamente, eu não conheço as pessoas todas, mas eu tenho a sorte, a graça
de lidar muito com as pessoas normais, com os pequenos empresários, com as donas de casa, com os polícias, enfim, com os pensionistas. As pessoas não querem novas eleições. E por isso é que eu tenho dito, ainda ontem na CMTV me perguntavam, e não acha que se está a humilhar? Eu digo, estou. Mas eu sei que as pessoas em casa querem um governo a 4 anos, não querem um governo a 1 ano ou a 6 meses. Portanto, talvez me esteja a humilhar um pouco, mas eu vou lutar até ao fim para termos um governo. Se depois não der, pronto, eu vou dizer aos portugueses, eu tentei tudo, não deu. Isto vai penalizar o Chega ou vai beneficiar o Chega? Não sei. Não sei, tenho mesmo dúvidas do ponto de E vista. só para acabarmos este bloco, no 25 de Abril, caminhamos para os 50 anos do 25 de Abril. O Chega tem alguma coisa já planeada para Não, fazer? ainda não. Vamos aguardar para ver como é que vai ser a cerimónia. Ainda não ou não me pode dizer? Não É temos que estamos em março. Não temos ainda. Vou dizer porquê. Porque isto é tudo muito novo. O Chega passa de 12 para 48 a 50 deputados. Isto é uma realidade completamente nova para mim, para a bancada parlamentar. Vamos ter que articular isto com muita gente. E é toda uma realidade nova. Se estiverem chefes de Estado como Lula da Silva, é possível que haja novamente protesto. Acho que nos 50 anos do 25 de Abril nós devíamos focar-nos em celebrar a nossa democracia, sem interferências externas, a nossa democracia. Se o PS insistir em trazer Lula da Silva ao Parlamento ou outros presidentes de países lusófonos pouco recomendáveis, pode haver alguma ação por parte do Chega, mas vamos ver. E vai necessariamente mudar de sala? Está aqui nesta sala onde cabem 12 pessoas, já tem a outra sala escolhida, a nova sala? Eu gosto muito desta Na sala, Assembleia. esta sala ficará para nós à mesma. Mas a sala do grupo parlamentar terá que deixar de ser esta, uma vez que 50 deputados evidentemente não cabem aqui. O PCP está a reagir a sair daqui desta zona, mas perdeu muitos deputados e acho que tem que o fazer. O Bloco de Esquerda a mesma coisa. E o PS tem um conjunto de salas absolutamente desproporcional para a votação que tem. Perdeu metade dos votos e não quer abdicar de salas nem de gabinetes. Isto vai ter que ser visto e espero ter a concordância do PSD para esta situação. Uma vez, quer dizer, o Chega passa de 12 para 50 deputados, ou 48, tem que ter uma dimensão igual em termos de espaço físico. Mas estamos em conversações com o Secretário-Geral para que isso seja resolvido rapidamente. Não é o assunto principal. Evidente que quem nos está a ver em casa não acha que isto é um grande assunto. É um fé diverso. Mas para quem trabalha aqui todos os dias, tem que ter condições de trabalho. Não é? Vamos falar de propostas então que possam surgir. Vamos imaginar que não há um acordo entre a AD e o Chega, mas que a AD vai conseguindo governar e vai apresentando propostas que até estão de acordo com as ideias do Chega. O Chega irá aprová-las ou irá... O Chega sempre aprovou propostas que eram até do PCP e do Bloco. Se o SAD propuser a equiparação dos polícias do suplemento de missão, não temos como votar contra. Há, aliás, muita base comum para, Sim, para os a aprovação. professores, há uma estratégia comum para recuperar o tempo dos professores, nós queremos fazer isso também. Eu vejo a democracia como uma coisa construtiva. Acho que nós temos é que construir. Quer dizer, nós temos salários baixos, só há uma proposta para aumentar salários, nós temos que o fazer. Pensões. Então, quer dizer, eu defendo o aumento de pensões. Se o PSD trouxer um aumento de pensões, não vou votar contra só porque é o PSD. Vou votar Foi o que aconteceu à Chega. Sim, exato, foi o que aconteceu. Não teve nenhuma Foi o que nos proposta. fizeram a nós. Mas eu não vou fazer isso, eu vou E viabilizar. num orçamento de Estado, viabilizaria Aí é mais se for um orçamento de Estado que está de acordo com os princípios que o Chega defende, se a proposta for boa para o Compreendo Chega? isso, mas repare, o Orçamento de Estado não é só medida a medida. O Orçamento de Estado tem depois toda a questão da filosofia política macroeconómica, que é no fundo a base da governação. Portanto, aí tem que haver um entendimento para que se chegue a um consenso. Não nos podem pedir os nossos votos favoráveis no orçamento se não tiverem o mínimo de entendimento connosco sobre objetivos a atingir, modelo económico a seguir, modelo fiscal a seguir. Quer dizer, acho que é demais também. Mas se a proposta que existir for no mesmo sentido das ideias do Chega, Até nos poderíamos abster, mas não passará mesmo, porque o PS votará contra. Portanto, antes podíamos abster e dizer assim, o orçamento não é o pior de todos, não é bom, mas não é o pior de todos. Mas não passa a mesma. Por isso é que eu tenho insistido, porque se o PS votar contra, tem que ser voto a favor. Porque aí ele teve muitos poucos deputados. Ora, o que é que isto significa? Que tem que haver, obrigatoriamente, até ao orçamento, um acordo entre os partidos. Porque se não houver, isto é certinho que isto não vai ter seguimento. E eu acho que temos uma oportunidade única, à direita, para os empresários, para os trabalhadores, para os pensionistas, para os polícias, de lhes dar um país diferente para os jovens. Se a desperdiçarmos, não estamos a fazer nada de jeito. Portanto, é evidente se me disser assim, mas há medidas pontuais no orçamento que podem ser aprovadas. Claro, e na especialidade aprovaremos, mas é difícil mas só chega à especialidade se passar na generalidade. É difícil aprovar na generalidade um documento que não fomos tidos nem achados. Votar a favor de um documento que não fomos tidos nem achados, nem na sua concepção, nem no seu modelo, nem nos seus objetivos. Mas outros orçamentos durante muitos anos passaram assim. Passaram com abstenções.
Mas Não, passaram. mas agora não é possível abstenção, é preciso voto favorável. E, portanto, geralmente quem vota a favor são os partidos que suportam esse Mas se orçamento. isso fosse necessário, faria isso pelo país, garantir essa estabilidade, tendo em conta que está a surgir uma frente de esquerda, a extrema-esquerda está a unir-se, fez agora Eu uma... ficaria de consciência tranquila porque fiz tudo para que esse acordo acontecesse. E, portanto, até ao último dia eu vou procurar reunir com o Primeiro-Ministro que tiver em funções, se for um Primeiro-Ministro de Direito, a dizer, temos aqui condições, vamos tentar sentar-nos e chegar a um acordo. Repare, se do outro lado disserem não queremos saber de vocês, então, vamos lá ver, não querem saber de nós, mas querem saber dos nossos votos no dia da votação. Isso é uma estratégia de aventureirismo, é o barriga para a frente. Mas também é uma estratégia de quid pro quo, não é? É, e de nos isolar, mas Mas da vossa parte também, porque se for uma proposta boa, porque é que não... Mas nós queríamos, e acho que temos o direito, com mais de 1 milhão de votos, a ser ouvidos, mesmo que a proposta seja boa. Imagine, um marido e uma mulher vivem dentro da mesma casa. Faz sentido que só o marido é que decida a cor da pintura da casa, o telhado da casa, o jardim da casa, onde é que há o churrasco e onde é que não há, se tem um cão ou se tem Mas um também não gato. pedem ao vizinho para decidir a cor da tinta. Não, mas Que é o caso. pedem a quem vive ao lado, pedem a quem vive com ele. Portanto, neste caso, os portugueses não deram maioria nem ao marido nem à mulher. Deram aos dois uma votação expressiva. E repare, o PSD habituou-se a ter 30% e os outros 8%. O que aconteceu aqui foi que estamos a falar de 28-18. Estamos a falar Mas de o PS tem uma não é? porcentagem semelhante à do Mas PSD. o PS não está nesta equação. A da AD. E uma vez que o Chega não fará acordo com o PS, e penso que a AD também não. Portanto, isso é outra coisa. Isso estamos a falar da esquerda. Agora, à direita, os eleitores puseram e disseram, eu quero que esteja aqui o marido e a mulher. Ora, o marido não pode fazer tudo o que quer, sair para beber uns copos e voltar às 3 da manhã e a mulher estar ali só à espera dele, não é? Ou o homem, é o contrário. Portanto, o que eu estou a dizer é isto. Aceitaria isso perfeitamente se o PSD dissesse, sim senhor, vamos sentar-nos e falar. E então aí o ónus seria nosso. Nós diríamos, o PSD mostrou abertura, nós é que não quisemos, não concordamos. Assumi essa responsabilidade agora. Repare, anda à mesa a dizer, estamos disponíveis, queremos um acordo, vamos sentar-nos, vamos conversar. Do outro lado, nada, não nos podem pedir mais a nós, não é? E no que o Chega defende, quais é que são as propostas para pôr finalmente Portugal a crescer? Temos vindo a crescer ao ritmo de 1% nos últimos 20 anos, que Nós é entendemos equivalente a zero. que o IRC é importante. Nós temos a taxa das taxas estatutárias mais elevadas da OCDE. E isso é importante. Mas isso não é, por si só, significado de crescimento. A Bulgária tem das taxas de IRC mais baixas do mundo e não é sinal de atração de investimento. Portanto, nós precisamos de reformar o país em várias matérias. Na matéria fiscal, na redução da burocracia. Hoje muitos empresários não investem em Portugal por causa da Custos burocracia. de contexto. Os custos de contexto. Na questão da justiça, não é a justiça penal, criminal. Um empresário hoje vem para Portugal, cria uma pequena empresa ou uma média empresa, quer despedir um funcionário, ou tem um litígio laboral, ou tem um litígio com a Câmara, e demora 7 anos a ser decidido. Isto não é aceitável. Isto prejudica o investimento. Nós precisamos de uma grande reforma a nível de justiça, a nível de burocracia, a nível de simplificação. Portanto, isto é uma evidência. A nível fiscal, eu estou convencido, embora haja quem discorde, que se descermos os impostos sobre as pessoas, vai haver mais consumo e mais investimento. A tese pode ser colocada em causa, mas eu acho que isso gera crescimento. Eu acho que se as pessoas tiverem impostos mais baixos do que têm, é verdade que o Estado arrecada menos para poder distribuir, mas a existência de mais poupança gera mais investimento, gera mais consumo e uma economia mais pujante. De resto, se nós olharmos para os países mais ricos e os mais pobres, percebemos 2 padrões. Os mais ricos do mundo são os que têm menos impostos, empresas mais dinâmicas e mais iniciativa privada. Os mais pobres é onde há mais impostos, menos iniciativa privada e empresas dependentes do Estado. Não há padrão diferente. O caso da China, de capitalismo de Estado, é um bocado um sinal diferente, mas com uma pobreza também gigantesca. Portanto, eu quero seguir o modelo dos mais ricos do mundo e dos mais ricos da Europa. Para isso, temos que fazer uma reformulação do sistema fiscal. Porquê é que o PS tem tantos votos? As pessoas não vão gostar que eu diga isto, mas é verdade. O PS tem tantos votos porque anda a cobrar impostos à classe média, aos trabalhadores, aos empresários, para distribuir pelos subsídio-dependentes, por uma parte da administração pública e pelas câmaras municipais. Por isso é que eles têm tantos votos. Porque as pessoas que lá vivem sentem que só o PS é que lhes dá. Eu encontrei isso muito pelo país. As pessoas dizem, só o PS é que nos dá a nós alguma coisa. Só nos dá alguma coisa. Essa é a mentalidade. E o PS quis criar esta mentalidade. Não é de trabalhadores. O PS quer criar a mentalidade dos coitadinhos. A quem o Se não Estado... estiver lá, ninguém lhes dá. Se não for o PS, não tem maneira de viver. até pensionistas eu encontrei a dizer, mas nós defendemos o aumento de pensões. E eles diziam, eu sei, mas só o PS é que nos dá as pensões que nós queremos. Mas como é que o André pensa ser possível criar despesa permanente, porque é disso que estamos a falar, com os subsídios aos polícias, com o aumento das pensões, com todas estas Temos que medidas que crescer defendem? economicamente.
Temos que crescer economicamente. Baixando os impostos. Como é Sim, que... porque eu acho que... estamos a falar de despesa permanente. Mas eu acho que não descer os estamos a falar impostos de gera um crescimento one shot. económico. É precisamente ao contrário. Eu acho que descer os impostos gera crescimento económico, gera dinâmica na economia. Portugal tem uma condição, eu agora não tenho aqui os números comigo todos. Portugal deve ser o país mais atrativo da Europa Ocidental em termos de investimento. Ou seja, se as empresas, quando retirada a questão da justiça, da burocracia, os custos de contexto, se os empresários pudessem escolher Portugal, Espanha, Bélgica, França, Polónia, Lituânia, preferiam Portugal. Pelo clima, pela proximidade ao Atlântico e à ligação aos Estados Unidos, preferiam Portugal. Pela situação do país em termos sociais, étnicos, preferiam Portugal. Porquê é que não vêm para Portugal muitas vezes? Pronto, a língua, mas isso não podemos fazer nada. A Irlanda tem vantagens que nós não temos, isso é evidente. Mas aqui também toda a gente fala Fala, inglês. mas não é a mesma coisa. Portanto, há uma língua na Irlanda que é universal, por isso é que eu acho que sempre comparar com a Irlanda não é um bom... E é um país muito mais pequeno que o nosso também, mas pronto. Mas é esse contexto. Portugal tem a capacidade de ser um país que apresenta segurança, apresenta um bom clima, uma boa gastronomia, pessoas que acolhem bem, um país com alguma sustentabilidade social, étnica, religiosa, etc. Era a primeira opção. Porquê é que não é a primeira opção? Porque a justiça é atrasada, em termos de processos, porque a burocracia é infinita e porque há corrupção que nunca mais acaba. Mas nada disso se resolve rapidamente. Não, mas por isso é que eu sempre quis um acordo a 8 anos e não a 4. Porque isto tem que ser um projeto para o futuro, não é um projeto para 2 anos nem para 3. Então seria nesse prazo também que seriam atribuídas essas benesses e Sim, por exemplo, as pensões nós sempre falámos em 6 anos, até chegar a uma pensão mínima, porque sabemos que quem prometer aumentar as pensões para o salário mínimo no próximo ano está a mentir. Ou está a mentir ou vai descapitalizar o resto do Estado todo. Se chegarmos ao valor do IAS, do Indexante de Apoios Sociais, estamos a falar de 1,6 mil milhões de euros. Um valor perfeitamente fazível. Para as pensões, chegar ao salário mínimo é que é um valor mais forte, de 7 mil milhões. E aí é que precisamos de mais tempo de crescer economicamente. Agora, temos é que ser ambiciosos. E o PS nunca foi ambicioso. O PS quis um país de salários baixos, dependendo do Estado, de subsídios. Por isso é que eles, sempre que chega perto das eleições, aumentam o complemento solidário, aumentam o RSI, porque as pessoas estão dependentes e veem, espera aí, o PS é que me dá. Por isso é que eu lhe voltava àquela conversa. No interior eu encontrei muito isto, gosto muito de si, mas o PS é que me dá. O PS é que me dá. Por isso é que eu não fiquei espantado, ao contrário dos comentadores que não conhecem o país real, quando vi a votação do PS igualzinho ao do PSD. Porque estão aí todos. Estão aí os subsídio-dependentes, estão aí, infelizmente, muitos pensionistas, estão aí, infelizmente, muitos funcionários públicos que sentem que só o PS é que lhes responde às ansiedades deles. Por isso é que quando alguma direita me diz assim, vocês são iguais à esquerda em muitas coisas. Não, nós temos que combater a esquerda no terreno deles. E combater a esquerda no terreno deles é olhar para os funcionários públicos, é olhar para os pensionistas e olhar para os subsídio-dependentes, embora aí seja para lhes dizer que vai acabar a mama, entre aspas. Eles não gostam. Mas quem são os subsídio-dependentes? Olha, eu quando estive nos Açores assisti a uma situação curiosa, agora para as eleições. Cada sítio onde eu ia, exploração agrícola, produção de leite, gado, dizia-me assim, Dr. André, eu sei que não gosta de imigração, mas já não há ninguém para trabalhar. Só imigrantes é que vêm para aqui trabalhar. E a gente via, com os nossos olhos, não há ninguém. Chegávamos ao centro de Ponta Delgada, era malta com 20 anos, tudo nos cafés. Ora, é evidente que isto não dá votos dizer isto, mas é a verdade e nós temos que acabar com isto. Nós temos que acabar com uma cultura em que não trabalhar compensa mais do que trabalhar, porque senão nunca vai ninguém trabalhar. Eu digo a uma pessoa, quanto é que vais receber de subsídios? 800 euros. E se trabalhares 1100, tenho que gastar gasóleo, comida, roupa. É impossível viver num país assim. Mas então qual é a solução para garantir que os apoios sociais chegam na mesma às pessoas que precisam deles? Evidente. E não criar esse incentivo Qual é a às probabilidade pessoas em ficarem no Portugal café? de alguém com 22 anos, saudável, não arranjar emprego? Qual é a probabilidade? Se em todas as lojas deste país, restaurantes, procura-se empregado. Procura-se empregado. Porém, curiosamente, aquele tipo não encontra emprego em lado nenhum. Não encontra, porque está em casa a gozar connosco, que estamos aqui. Pensar, estes gajos estão a trabalhar para mim, que é bom. Se calhar está à procura de um emprego que Acredito. esteja de acordo com as qualificações dele, por Acredito, exemplo. mas há 3 anos à procura de um emprego, com 22 anos, ou 23, ou 24. Quer dizer, nós temos que parar para pensar que sociedade é que estamos a construir, não é? Quer dizer, ok, ele pode ser licenciado em hotelaria e turismo, mas se não encontra na área dele... Certo, mas pode- continuamos na mesma. pode ir Mas trabalhar e para qual é a outra coisa. solução para o tirar do café e o pôr a trabalhar nessa loja? É dizer que ao fim de 6 meses acabou. E ele tem que ir É arranjar. criar prazos para os E subsídios. ele tem que ir trabalhar. E eu tenho certeza que encontra trabalho. E como é que se distingue entre esse e um Vou-lhe dar um 20 exemplo. anos que Alguém não teve um pode, acidente de facto, trabalho trabalhar? e está com uma incapacidade de trabalho. Isso é uma situação diferente. Esses até deviam receber mais do que recebem. Aquele bombeiro que eu dei o exemplo tem 85% do corpo incapacitado. Eu não quero que esse homem vá ter que procurar trabalho. Isso é evidente. Uma mulher vítima de violência doméstica, que tem sintomas de depressão, de agressão, eu não quero que essa mulher vá procurar trabalho. Isso é evidente.
Agora, um rapaz que está a jogar PlayStation em casa com 22 anos, quer dizer, eu sei que o país não gosta de ouvir isto, mas isto é mesmo a verdade. É o que acontece e, portanto, as pessoas sentem que estão neste momento a trabalhar para sustentar estas pessoas. E isto não é justo. Problema é que perdemos os votos destas outras pessoas todas que estão a viver disto e vão votar no PS ou no Bloco de Esquerda. Nós temos que cortar esta cultura e eu tenho a certeza que eles um dia me vão agradecer. Como é que isso se fiscaliza? A fiscalização é uma parte. A outra é pôr prazos. Dizer, até X de idade, quem é saudável, tem 6 meses de... Mas o quem é saudável é muito discutível, não é? Porque É eu evidente. posso ir ao centro de saúde e É peço verdade. uma baixa. Depois me e disser que digo os me médicos sinto também muito entram mal. na fraude e etc. Pronto, muito bem. Temos que fiscalizar mais. Mas eu quero dar esse passo inicial e dizer que não é razoável num país ter pessoas com 22, com 19, a dizer que não arranjam emprego ao fim de 3 anos ou 4. Olha, muita malta aí dos restaurantes está connosco, do Chega. Empregados e donos de restaurantes, pequenas empresas familiares. Sabe o que é que me dizem? Que alguns vão lá pedir para assinar, a dizer que vieram cá a uma entrevista de trabalho. Porque têm, assim, a A garantia da justificação continuação do subsídio. da renovação. Então isto é aceitável. Isto não pode continuar. Porque se nós continuamos a estar uns a trabalhar para os outros, o país não cresce. Portanto, quando dizem assim, bom, o país não consegue crescer. Não consegue porque uma parte da população ativa não trabalha. Nós Por temos que outro pô-los a lado, trabalhar. há outra parte que também falha, que é ou tem falhado nos últimos tempos, que é o investimento público. É possível Evidente. quais é que são as prioridades do Chega, mais fácil assim, para garantir que o investimento Eu público acho arranca? nós temos que ter aqui razoabilidade. Não se pode E em que querer áreas? reduzir impostos, aumentar o salário mínimo e ao mesmo tempo dizer que se vai fazer o maior investimento público de sempre. Não é Mas qual possível é a as duas prioridade? coisas. Eu acho que a coesão do território neste momento é a prioridade. Porquê? Porque se não tivermos uma ferrovia construtiva, capaz de levar a economia e o desenvolvimento a todo o ponto do território, a litoralização vai continuar a acontecer. E o que é que isto gera? Um país cada vez mais abandonado. Eu hoje vou a Porto Alegre, onde aliás elegemos um deputado, loja sim, loja não, está fechada. É mesmo loja sim, loja não, tudo fechado. Eu fui à Guarda ver várias empresas e ao Distrito do Porto, várias empresas de pedreiras e minérios, e o que me diziam era, Dr. André, não sei quanto mais tempo consigo aguentar isto, porque os transportes geram-nos um custo muito maior do que às outras empresas europeias nas mesmas circunstâncias. Portanto, eu diria que num cenário de descida de impostos, nós temos que prever muito bem o investimento público que vamos fazer. E a minha prioridade seria na coesão, para garantir que temos um país uniforme. Portanto, ferrovia, Ferrovia, a diminuição progressiva das portagens até à sua aniquilação, para garantir que os custos que as empresas têm no interior do país, para o estrangeiro, estas empresas hoje vivem quase só de exportação. Quase todas as pedreiras que eu encontrei, não é para o mercado nacional, vão para a Espanha, para a Itália, para a França, só que pagam o triplo de custos que os outros pagam. Ora, assim é difícil, porque eles têm que aumentar isso no preço final. Portanto, eu diria que o grande desafio do investimento público nos próximos anos é a modernização digital e a coesão. Quando digo modernização digital, estou aqui a incluir várias coisas. Inteligência artificial, que me parece fundamental. A indústria de defesa, porque infelizmente vamos ter mesmo que investir nela, apesar de ser uma coisa que não agrada a ninguém. O que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia mostra como temos que e investir. a União Europeia já reconheceu isso. E a União Europeia já reconheceu. E eu também não sou favorável a um brutal investimento de defesa num país como o nosso, mas de facto temos que começar a pensar nisso. Mas pelo menos o patamar dos 2% temos de atingir. Um dia pode nos tocar a nós e depois não queremos estar a olhar para o lado e devíamos ter feito alguma coisa. E é a ferrovia e a coesão de a mobilidade. Portanto, esta seria a minha prioridade em termos de investimento público e se tivermos influência no próximo governo, é por aí que vamos. E, obviamente, isso obrigará a uma reorganização do investimento do Estado. Eu acho, sobretudo, que é importante. Eu tenho encontrado com empresários pelo país inteiro. Se nós dermos aos empresários condições para eles fazerem este país, nós vamos ter um país muito melhor do que o Estado a investir. Mas de longe muito melhor. Vamos ter mais investimento, vamos ter mais emprego, vamos ter gente a trabalhar, vamos ter crescimento. Enquanto achamos que o Estado é que tem que tratar de tudo, só vamos ter mais pobreza, mais desorganização e mais corrupção. Que é isso que vamos ter. Agora, isto é uma mudança de 180 graus. O que nós estamos a propor é uma mudança neste país de 180 graus. E aí, até, a honestidade seja feita, os liberais até concordam connosco também, ou nós com eles dizem que nós é que concordamos com eles, e acho que a AD também compreenderá que isto é preciso fazer. Agora, tem que haver vontade política, senão este projeto ficará irremediavelmente em causa. Mas existe um projeto para a ferrovia, que Existe um aliás projeto está em para a ferrovia, curso. que até foi do Partido Socialista, Exatamente. sejamos honestos. E o Pedro Santos tem defendido muito isso. Só que há uma diferença. Eu reconheço que o projeto do PS é ambicioso, mas nunca foi verdadeiramente executado. Repare, é como o TGV. O PS há 20 anos que nos anda a prometer o TGV. Eu mostrei aqui no Parlamento a capa do Público de 2001 a dizer agora é que vamos avançar. TGV avança
num ano ou em 6 meses. Passaram 24 anos. Já passaram 50 do aeroporto, portanto. Portanto, temos é que a ação agora é o que é fundamental. Nós precisamos de um governo que tenha ação nos próximos tempos. E é isso que eu espero que aconteça. Se entrarmos numa crise política, não vamos ter ação nenhuma. Vamos ter um governo parado. Que perspectivas é que tem para as europeias de junho, que são daqui a 3 meses? O que é que consideraria uma vitória? Eu acho que vamos vencer as eleições. Acho que temos todas as condições para isso. Chegámos agora aos 18%, acho que podemos chegar aos 25% nas europeias. À frente de PS, PSD, etc. À frente do governo, do governo, seja ele quem for, acho que é possível. Nas europeias as pessoas não votam tanto com a questão da governabilidade. É um voto também muito de sinalizar o protesto, dizer que estão contra alguma coisa. Acho que podemos ganhar, como alguns partidos congêneres nossos têm ganho a nível europeu. Se não, pelo menos cruzar a barreira dos 20% para nos assentarmos nos 20% dos votos. Embora com estes votos que tivemos nas legislativas, se fosse nas europeias, teríamos estado perto de vencer, porque houve muito menos gente a participar. Vamos ver. Vamos continuar a lutar contra a abstenção, vamos continuar a lutar para chamar os jovens a votar, temos tido muitos jovens a apoiar-nos, e vou lutar para vencer as europeias, eleger 4, 5 eurodeputados, vamos lutar por isso. E nos Açores, qual é que é a postura que o Chega vai ter relativamente ao Orçamento de Vamos ter que aguardar. O programa do Governo, Estes aliás, dias está a ser discutido, à hora que estamos aqui nesta entrevista, está-se a lutar para que haja um acordo, tenho boas perspectivas sobre isso e boas informações também. Mas vamos aguardar, temos que aguardar mais algumas horas para saber se vai ser fechado um acordo que dê estabilidade há alguns anos na região. A última coisa que precisávamos era 9 eleições na região, então acabámos de ter umas. O Chega está a lutar muito para ter um acordo de estabilidade plurianual, um acordo para a legislatura. Penso que isso vai ser possível, mas vamos aguardar umas horas, porque eu sei que à hora que estamos aqui a falar, quer o Presidente do Governo dos Açores, quer o líder do Chega nos Açores, estão a ter as conversas que têm que ter para chegar a esse entendimento. E na Madeira, que também avançará para eleições em breve. Quase certeza. Qual é que é Nós tivemos um grande resultado na Madeira. O Chega, sendo Miguel Albuquerque o candidato novamente, afastar-se-á completamente de qualquer hipótese. Entendemos que Miguel Albuquerque não tem nenhumas condições para continuar e vamos fazer a nossa campanha contra... Porquê é que não tem nenhumas condições? Porque eu sempre disse isto, repare, eu separo muito bem a justiça da política. A questão de Miguel Albuquerque não é a questão dele ser arguido ou não, que isso eu também já fui arguido em muitos processos e depois fui absolvido. É que há muitos anos que se fala disto na Madeira, mas nem é essa questão, não pode ser só porque há muitos anos que se fala. Eu não compreendo como é que alguém que vinha da posição em que Miguel Albuquerque vinha, de repente, tem quintas de não sei quantos milhões de euros, como é que nomeou um vice-presidente que tinha estado numa empresa de construção e que essa empresa de reconstrução recebeu metade do dinheiro de apoios que a Madeira deu às empresas. Foi para aquela empresa onde o vice-presidente trabalhava. Eu não preciso de nenhum processo para me esclarecer isto. Isto é uma profunda falta de ética. Como eu não compreendo, tal como eu critiquei o José Sócrates, eu não sei o que é que vai acontecer com o José Sócrates. Se vai ser condenado ou absolvido. Há uma coisa que sei, eu sou político, também sei o que é que ganho. Eu não conseguia ter uma quinta de 3 milhões de euros. E, portanto, a menos que eu casasse com uma mulher rica, que eu sei que não é o caso de Miguel Albuquerque, também é o de José Sócrates, ou que o meu pai fosse multimilionário, como é o caso do Donald Trump, o dinheiro não nasce do céu. Como disse o Tribunal da Relação, quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. Portanto, eu acho que Miguel Albuquerque... Mas não cabe à Justiça estabelecer mas eu não preciso da Justiça a prova, a culpa, Se houve etc. corrupção ou não, eu não estou a dizer que Miguel Albuquerque foi corrupto. Isso eu não sei. Sei que o que eu vejo é que é alguém que não me inspira confiança ética, política e moral. A não ser que ele me diga que ganhou Euromilhões, eu não compreendo como é que alguém que é político como eu, ganha o salário que eu ganho, um bocadinho mais, que é Presidente do Governo Regional, eu sei as despesas que tenho, sei o que é que gasto, sei como é que vivo, que alguém de repente tem quintas de 3 milhões não declaradas, porque isso já está demonstrado, não foi declarado, andou a ocultar património, e isso para mim levanta-me o maior dos alarmes possíveis. Portanto, acho que não é uma pessoa credível para a mensagem que nós temos. Quer dizer, eu ando a dizer que ela precisa limpar Portugal e não posso pactuar com alguém que enriquece miraculosamente no exercício de funções públicas. De qualquer maneira, ele também provavelmente não precisa, porque sendo candidato, tudo indica que vencerá as eleições. Sim, mas não com a maioria. Se calhar com a maioria absoluta. Vamos ver, isso vamos ver. Agora, o que é preciso dizer é isto. Eu não sou contra os ricos. Eu acho muito bem que as pessoas sejam ricas. Eu também gostava de ser. Não sou, mas gostava de ser. Acha que quem é rico deve ser pelo seu trabalho. Ou porque herdou, teve uma família rica. Ou porque casou com o homem ou com a mulher rica. Ou porque trabalhou para isso e investiu para isso. Agora, quem chega à política ganha um salário que está tabelado e de repente fica rico, causa-me a maior das estranhezas, não é? Mas eu acredito em milagres, mas não milagres desse tipo, não é? Muito rapidamente, só mesmo para terminar, já descobriu quem é que vandalizou a sede do Chega no Porto? No Porto não descobrimos, mas... E vão apresentar a caixa? Já apresentámos, penso eu.
porque desta vez foram aqui à sede nacional, atiraram tinta, os do clima. Foi relativamente inócuo, tirando o gato, foi relativamente inócuo. Agora, ali não, vandalizaram mesmo a entrada toda, pintaram a entrada toda, meteram grafites na entrada toda, a dizer que os fascistas não passarão, e vamos apresentar queixa, porque isto não deve acontecer, nem democracia. E esperemos dar um sinal às pessoas de que este tipo de violência, num contexto de instabilidade, só gera mais violência, só gera mais incompreensão. E eu tenho estado a tentar explicar que o conflito deve ser aqui, no Parlamento, e devemos evitar que o conflito passe para as ruas. Mas o conflito não está já nas ruas, não há já posições demasiado extremadas. Mas as posições podem ser extremadas e haver um debate aqui no Parlamento sobre elas, com força, com firmeza. Nós é que temos que ser firmes. O que eu espero na rua é que as pessoas consigam manter a calma e a tranquilidade. Precisamos de um país tranquilo, somos um país tranquilo e temos que continuar a ser, politicamente. Não quero ver o conflito transferido para as ruas. Se ele chegar às ruas será um mau sinal, mas também não será por nós, é porque outros nos provocaram a isso. E estas vandalizações de sedes, estes ataques aos nossos deputados, esta campanha, vários dos nossos membros de campanha foram agredidos fisicamente. Um dos nossos membros em Sintra estava a pôr pendões do Chega, passou uma mota com um capacete, deu-lhe com o capacete nas costas, depois deu-lhe na cara, foi internado no hospital, esteve em condições muito más e só agora é que está a recuperar. Isto não deve acontecer em democracia, isto é mau para a democracia. E eu espero que isto não se repita nos próximos anos. Obrigada, André Ventura, Obrigado por ter pelo estado convite. connosco em Discurso Direto. Nós voltamos para a próxima semana.